Hoje no Brasil, você vê qual time que está em destaque, jogando um futebol assim, hoje a gente pode falar assim, bem no Brasil, é o Flamengo. Os demais estão bastante parelhos. Então não seria o Grêmio que iria disparar, entendeu? Até porque não dá para se comparar com o Flamengo, né? O Flamengo tem 2 times, coisa que os outros clubes não têm essas condições financeiras. Parabéns para o Flamengo, mas o futebol é muita gente. Eu vi também durante alguns dias alguns clubes sendo muito elogiados e não estão na final. Então, calma. Quem tem que ser elogiado no momento são os clubes que estão na final. Pelo menos esse é o meu pensamento. Não aguento mais vocês, não. Boa noite. Agora tem aquela questão. Enquanto ele estiver suspenso, o contrato também fica suspenso. O Flamengo fica desobrigado de pagar salário. E pode prorrogar o compromisso com ele pelo tempo da inatividade. Isso significa que, a partir de agora, o Flamengo pode parar, mesmo recorrendo, não paga o salário e deixa ver o que vai acontecer. Se ele ficar parado um ano, até um ano e pouquinho, que daria até o ano que vem, abril, o contrato poderia ser prorrogado pelo período em que ficou paralisado o contrato. Como ele termina em dezembro, são mais 9 meses mais ou menos, iria até janeiro de 2026. Tem isso também. Então, assim, e aí eu acho que o dirigente do Flamengo não pode decidir como se o dinheiro fosse dele. Porque se um jogador, qualquer um, gente, arruma um problema com doping, qualquer problema, tá? E é afastado, não tem cabimento um clube de futebol ficar remunerando uma pessoa que não está trabalhando. E não está trabalhando porque ela cometeu um erro. Se o erro for do clube, é diferente. Agora, se o erro é do jogador, e nesse caso, até que alguém prove o contrário, o erro é do jogador. É a falta realmente de alguém para chamar a atenção e falar, cara, vai lá fazer esse negócio. É que você quer, vai lá fazer, esse é o seu trabalho, rapaz. É o seu trabalho, faz parte do seu trabalho. Todo mundo já testou aqui, todo mundo teve que testar, testou. Que história é essa? Onde já se viu? E o Flamengo tem várias modalidades esportivas, onde também, evidentemente, os atletas passam por exame de doping, pessoal da natação, pessoal do vôlei, pessoal da ginástica olímpica, também deve passar por exame de doping. Os caras vão para a Olimpíada, pô. Vão para competições aí internacionais, vários atletas do Flamengo. Não tem exame de doping? Tem. Então por que o Gabriel não pode fazer? Então tem isso também. Não cabe paternalismo aí, gente. Não cabe. Essa história, assim, ela tem uma só coisinha que atenua, na minha opinião. A pena é muito rigorosa. Eu acho que, vamos dar, sei lá, 60 dias de punição pela atitude intempestiva, maneira inadequada como se comportou diante dos profissionais que foram fazer um trabalho sério. Pode ser 30, 60 dias, a multa em dinheiro. Agora, 1 ano, 2, na verdade, eu acho um pouco demais. Na letra fria da lei está correto, que a punição seria de 4 e amenizaram para 2, com 1 já tendo sido cumprido enquanto nada era julgado. Mas, analisando pelo bom senso, me parece muito, porque no final ele colheu o material e deu negativo. Se ele sequer recolheu esse material, que pegasse 2, 4, problema dele. Mas no final ele fez o xixi. Né? Reclamam que deixou a tampa aberta e tudo mais, os caras aceitaram o negócio. Então o exame foi feito. Então tem que valer esse exame. E o exame deu negativo. Então, acho que a punição me parece muito severa. Então entendo que o Flamengo corra atrás. Mas até que alguém prove o contrário, gente, me parece muito claro que tudo isso só tem um responsável, que é o jogador. Flamengo e Nova Iguaçu. Nova Iguaçu, aliás, jogando esse primeiro confronto em casa, os 2 jogos no Maracanã, hein, Pretzel? Assim como foi a semi contra o Vasco. Não, o Nova Iguaçu acho que chegou no seu limite. Eu sei que o Carlos Vitor, que é o técnico do Nova Iguaçu, está empolgado. Tem valorizado muito a estrutura que o Nova Iguaçu montou com um elenco de jogadores jovens e rápidos. Isso é maravilhoso. O futebol apresentado pelo Nova Iguaçu foi muito legal. Mas em 180 minutos contra o Flamengo, dentro do Maracanã, acho que não aguenta. Acho que o Flamengo vai ser campeão. Flamengo favorito no Campeonato Carioca, portanto, por Alexandre Pretzel. E quem falou essa semana foi o Léo Pereira, o carolino, apaixonadíssimo Léo Pereira, que está vivendo uma boa fase em campo também. E ele fala agora para você aqui no Band Esportes. Com certeza essa pausa aí foi importante para dar um descanso para o corpo, para a mente. Eu creio que a gente pôde
alinhar alguns detalhes que a gente vinha pecando durante as outras partidas. Então, creio que foi importante e a gente poder também analisar o adversário, que com certeza merece todo o respeito pela grande campanha que vem fazendo até então. A gente vai entrar com muito respeito por eles, mas se impondo como Flamengo. A gente sempre tenta manter os pés no chão, o Tite também sempre vem nos alertando que quanto mais exibições boas a gente tem, mais a gente tem que aprimorar os detalhes do campo. Então, a gente tem que ter um mental muito forte para que a gente possa chegar a cada jogo, mostrar aquilo que o torcedor quer, aquilo que a gente quer desempenhar dentro de campo, que é um bom futebol e que a gente possa estar com o mental forte para vencer essas partidas. O Léo foi muito claro, né? Todo mundo sabe que o Flamengo é favorito, mas dentro de campo tem que mostrar, não adianta ficar só jogar, camisa, né? Tem que jogar, mas o favoritismo é imenso. Então é um time bem afirmado, né? Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. O Eric tá fora? Era dúvida, né? Acho que ele tá fora. Tá fora, né? Então tem que ver quem é que vai ver. O Igor Jesus, talvez, para começar a partida. Bom jogador também. Bom jogador, que é a aposta do Tite, da Juventude. Aí você tem a equipe bem afirmada do meio para frente. Você tem De La Cruz, você tem Arrascaeta, Luiz Araújo, Pedro e Everton Cebolinha. Só. É basicamente isso, né? E ainda com um elenco interessante no banco de reservas. Tem a perda do Gabigol, né? Não pode jogar, porque ele está suspenso preventivamente por doping, né? Até que haja um efeito suspensivo. Então, é um prejuízo, que é um jogador bem interessante, mesmo que o Tite não tenha muita simpatia por ele, mas é um jogador vencedor e acostumado ao Flamengo. Ainda assim, o Flamengo é favorito, eu acho que faz 2 vitórias. Acho que o prejuízo mesmo como você destacou, né, Pretzel, é mais pelo que é o Gabigol do que está o Gabigol. Ele hoje o Gabigol não está jogando muito, né? O Tite não aproveita muito. É fato. O Tite tem uma preferência clara pelo Pedro, deixou isso muito claro logo de cara, quando ele chega, o Pedro assume a titularidade, é o camisa 9, enfim, de fato, mas assume a titularidade, não sai mais, deixa o Gabigol no banco, e ele diferentemente do que fez o Dorival Júnior, ele não tenta um encaixe com os dois jogadores. Ele tem uma opção de jogo, um estilo de jogo, só um lá na frente, né? É isso. Então, não é uma questão de antipatia. Eu também não vejo uma simpatia, né? Qual é o meio termo entre simpatia e antipatia? Tolerância? Pode ser. Pode ser. Pode ser. Pode ser, né? Então, de repente, existe uma tolerância entre os dois. Né? Tudo em prol do Flamengo. Isso que é o principal. Mas você não ter o Gabigol é um prejuízo? Claro que é. É um cara que é acostumado à decisão. Num lance ele pode decidir. Sem dúvida pode decidir. Então, acho que é um prejuízo. É legal ver o Gerson de volta, né? Trabalhando fisicamente. Passou um susto, né? Passou um susto, grande, cara. Uma questão renal, né? Um problema até diferente, mas é um jogador que, quando voltar em condição normal, é um baita reforço. Acho que é um grande jogador também. O Flamengo hoje é o melhor elenco do futebol brasileiro. E acho que é candidato a tudo. Disparado, né? É difícil, a gente sabe que é muito difícil um time ganhar todas as competições. Palmeiras e Flamengo aí nos últimos anos mostraram isso, são sempre favoritos, mas é difícil papar todos os títulos, enfim. Mas, de qualquer forma, a gente fala da zaga do Flamengo, uma zaga que tem dado muito certo, né? O Léo Pereira com o Fabrício Bruno, que volta com muita moral da seleção brasileira, foi titular, 2 amistosos complicados contra times europeus, foi bem nesses amistosos, segue sem perder uma disputa ainda na temporada 2024, como ele mesmo diz, desafia os atacantes a tentarem ser mais rápidos do que eu, até aqui tem dado certo. Mas, tanto o Léo Pereira quanto o Fabrício Bruno, aí principalmente o Léo Pereira, ele tem a sombra agora do Léo Ortiz. Chegou, jogador de qualidade, vem do Bragantino, tem a confiança do Tite que o levou à seleção brasileira e em pouco tempo deve disputar a titularidade nessa equipe, né, Prestes? Eu acho que a partir de Série A e Libertadores. No campeonato estadual, eu acho que ele não vai mexer. Acredito que ele não vai mexer. Só para vocês terem uma ideia, o Luiz Soares, que é um monstro, no ano passado ele foi questionado. Qual foi o zagueiro mais difícil que você enfrentou no Brasil? Fabrício Bruno. Elogiou o Fabrício Bruno, disse que no 1 contra 1 dificilmente ele conseguiu passar. E ele mostrou nos amistosos. Contra a Inglaterra ele jogou bem, contra a Espanha nem tanto. Aliás, a defesa inteira do Brasil contra a Espanha não foi muito bem. Mas eu gosto do Fabrício Bruno. Aos 28 anos, né? Engraçado que depois da data FIFA, o goleiro Bento tem 6 propostas. E o Fabrício Bruno tem 5. Né? Como é engraçado isso, né? Depois de jogar... As coisas mudam, né? Os empresários são bons, hein, cara? Os empresários são bons também, hein? Mas o Fabrício Bruno é um bom zagueiro. Eu gosto dele. Mais uma bolada que o Flamengo recebe, desta vez 60 milhões em adiantamento da TV Globo por causa da Libra.
da aderência à Libra. O Flamengo, gente, é uma máquina de fazer dinheiro. É bem verdade que vários clubes do futebol brasileiro, aqueles evidentemente filiados à Libra, né, acabaram sendo agraciados com esses 60 milhões de reais. Mas o Flamengo vem ganhando muito dinheiro. O Flamengo já havia fechado aí o acordo com o Zé Delivery, né? E vem faturando, vem melhorando as suas finanças a cada dia que passa. E eu não sei se isso vai acontecer nesse ano, depende muito do desempenho esportivo, eu acho, né? E da venda de jogadores também. Mas o sonho do presidente Landim é faturar 2 bilhões por ano. O Flamengo faturou em 2023, 1 bilhão e 400 milhões de reais, para ser mais exato, 1 bilhão e 370 milhões de reais, com faturamento registrado no ano passado, né? Isso já foi, inclusive, votado no Conselho e tal, e com um superávit, ou seja, um lucro, caso fosse uma empresa, de 320 milhões. Gente, o Flamengo é uma máquina de ganhar dinheiro. O Flamengo virou uma máquina de ganhar dinheiro. É impressionante que mesmo sem um desempenho esportivo condizente no ano passado, o Flamengo tenha virado essa máquina de fazer dinheiro e faturando aí, o faturamento recorde, né? Mais do que a CBF, eu já fiz um vídeo sobre isso, mais do que o recorde anterior, que era a CBF em 2022. O balanço de 2023 da CBF ainda não saiu. A gente vai falar mais sobre esse assunto neste vídeo, que tem um vídeo falando sobre esse aporte de capital. Foi um aporte de capital, foi uma antecipação, né, de direitos de televisão da TV Globo aos clubes filiados à Libra. Então o Flamengo recebe mais 60 milhões. É uma venda de um jogador aí de mais de 10 milhões de euros, só para você ter um termo de comparação, tá? É muito dinheiro, é muito dinheiro. Então o Flamengo cada vez mais vai ganhando uma grana, né, e vai fazendo fortuna. Então toda vez que alguém te perguntar de onde veio o dinheiro, tá aí de onde veio o dinheiro, também daí, tá? Eu acho que com um departamento de marketing ainda melhor, talvez o Flamengo ganhasse mais, mas é fato que é bom trabalho nesse momento. Mas o Flamengo virou uma máquina de ganhar dinheiro, gente. É impressionante, assim, mesmo sem vendas como a do Vinícius Júnior, do Reinier, por exemplo, o clube vem conseguindo cada vez mais se viabilizar financeiramente, né? E não tem para ninguém, assim, o poder de geração de receita do Flamengo virou algo espetacular. Vale lembrar que em 2013, para um termo de comparação, o Flamengo faturava 7 vezes menos, ou seja, 200 milhões de reais. E a dívida estava na casa dos 750, 800 milhões, né? Quase 4 vezes mais a capacidade de receita do Flamengo. Hoje, a onda virou completamente.